Nosso tema é Eu vou discipular. Quem é que discipula? Quem é que faz o discipulado? Quem me responde isso? O discípulo. Para discipular tem que ser discípulo. Quantos aqui na igreja são discípulos? Quantos são discípulos de verdade? Nessa noite, eu quero fazer uma diferenciação entre o ser cristão, ser crente e ser discípulo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar, a fim de que você possa ver em qual dessas três características você está encaixado, ok? Quero começar, como sempre, contando uma historinha. Dizem que certo dia um gato andava pela região, próximo a uma igreja, e que ele foi se achegando à igreja. E esse gatinho, então, ele foi se aproximando da igreja e avaliando ali, dentro da sua pequena razão, eu vou colocar entre aspas, né? Se ali haveria um lugar para ele naquela igreja. Era uma igreja aconchegante, como a nossa, e ele estava precisando de um lugar seguro para ficar, a fim de que ele pudesse passar aquela noite, que era uma noite um pouco fria. Bom, a porta da igreja estava aberta. Não tinha ninguém, naquele momento, que pudesse lhe oferecer perigo. E por isso o gato, calmamente, entrou pela porta da igreja. Ele deu uma voltinha pelo ambiente. Aqui tinha uns gatos que faziam isso, né, de vez em quando. Quem lembra dos nossos gatinhos aí? Tem uns gatos que faziam isso de vez em quando. Aí ele deu uma voltinha pelo ambiente, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou todas as direções e falou, é por aqui mesmo que eu vou ficar. E gostou de estar ali. Então aquele gato decidiu ficar. O lugar era um lugar bem tranquilo, lhe pareceu um lugar adequado para que ele pudesse passar aquela noite. E aos poucos as pessoas foram chegando na igreja, foram olhando, e eles viam um gatinho, e qual é a nossa reação quando a gente vê um gatinho? É fazer um mimozinho nele, fazer um carinhozinho nele. Alguns não, né? Tem alguns que são mais chapados, que se pudesse dava logo uma bica no gato, mas não pode. Né? A gente sabe que não pode, é um bichinho, é criatura de Deus, e a maioria das pessoas começaram a chegar, a fazer um carinhozinho. No outro domingo as pessoas vieram de novo, aí já trouxeram comidinha, vou levar uma comidinha para o gato, botava comidinha, conversava com o gatinho, que tem gente que é besta, né? Fica batendo papo com o gato, com o bichinho, com o papagaio. Aliás, eu não quero graça com papagaio, que eu fui visitar o gordo lá no sítio dele, e tinha um passarinho lá, que eu não sei que passarinho é aquele, eu fui brincar com o passarinho começou, a calopsita, né? Começou a assoviar o hino do Flamengo para mim, então eu não quero graça com aquele bicho. Mas às vezes a gente vai se aproximando. E logo, aquele gato acabou ficando amigo de todas as pessoas que faziam parte daquela igreja. Não tinha uma reunião que o gato não aparecia. Às vezes as pessoas chegavam, o zelador chegava, o gato já estava na porta, só esperando abrir, para que ele pudesse entrar. O tempo foi passando, e já faziam alguns meses, desde quando o gato entrou ali para dormir. E ele não saía mais de lá, ele gostou tanto do lugar que ele não saía, estava sempre presente. Um dia, o pastor da igreja, olhando aquilo e refletindo, vendo aquele gato ali dia após dia, resolveu compartilhar sobre ele em um dos dias de culto da igreja. E ele disse o seguinte, quantos aqui já viram aquele gatinho bonito que sempre está aqui em nossa igreja? Quase todo mundo levantou a mão, todo mundo viu o gatinho. O gatinho era atração naquela igreja, ele estava sempre ali. E era bonitinho, o bichinho, segundo informam, era bonitinho, né? E ele fazia muito sucesso. Então o pastor continuou dizendo o seguinte, alguém aqui acha que esse gato é um gato crente? Foi a pergunta do pastor. A igreja estranhou a pergunta, né? Que pergunta mais sem graça, mais estranha. Mas ficou em silêncio, enquanto o pastor seguia
com o seu discurso a respeito do gato. E ele disse: pois é, irmãos, já faz alguns meses que esse gato está vindo aqui na nossa igreja. Ele está em todas as reuniões, em todos os cultos, em todos os momentos que nos encontramos, ele está aqui presente. E observando esse gato, disse o pastor, percebi que ele até parece de verdade um gato crente, que ele está sempre dentro da igreja. Mas agora eu pergunto, será que este gato é um gato dedicado a Deus? A igreja continuou sem entender e permanecia quieta, queria ver onde é que ia dar essa prosa do pastor, né? Como você deve estar curioso também. E o pastor continuou dizendo: vejamos se esse gato é crente, pois ele está todos os dias na igreja, não é verdade? Aí ele começou: esse gato tem vida de oração? A igreja respondeu o quê? Não. Esse gato lê a Bíblia? A igreja respondeu o quê? Não. Esse gato evangeliza pessoas? O que a igreja respondeu? O gato jejua ao Senhor? O gato contribui para a obra de Deus? O gato é intercessor? Então a igreja ficou calada, aguardando a conclusão que o pastor teria. E aí o pastor falou: pois é, irmãos, muitas vezes nós somos exatamente como esse gato. Estamos na igreja, frequentamos a igreja, até parece que somos crentes, por estar no lugar que os crentes estão. Mas, na verdade, como gato, não somos alguns crentes dedicados ao Senhor. Somos apenas como gatos que parecem crentes. É uma história e tanto, né? Nos faz refletir, sim ou não? Então eu quero explorar isso com você hoje, porque existe uma grande diferença entre ser crente, ser cristão e ser discípulo. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós temos que nos adequar àquilo que devemos ser, e nós vamos procurar. E eu quero usar alguns textos para poder falar sobre isso, quero usar alguns conceitos teológicos, além de avaliar principalmente a prática diária, para entendermos bem essa questão. E a avaliação é pessoal. Eu não estou aqui para avaliar o irmão. Nem você está aqui para avaliar o outro irmão. Você deve avaliar sua própria vida, para no final dessa nossa fala responder: você é crente, cristão ou discípulo? Em primeiro lugar, eu quero considerar o que significa ser crente. No sentido morfológico, o termo crente é um substantivo derivado do verbo crer. E quando nós avaliamos a morfologia do termo, é um prefixo, um radical CR, que vem de crer, e o sufixo ente, caracterizando uma pessoa que tem crença ou fé em alguma coisa. Preste atenção. A melhor definição do termo crente vai depender de acordo com o contexto. Mas, de modo geral, quando a gente fala crente, todo mundo sabe que está se referindo a alguma pessoa que tem alguns aspectos de fé religiosa, não é isso? Se você usar esse termo, é isso. Se você avaliar a coisa no sentido mais radical, você vai entender que crente pode ser crente em alguma coisa que não tem nada a ver com religião. Mas vamos considerar isso, crente como alguém que tem uma fé religiosa. Portanto, crente significa literalmente o quê? Aquele que crê. É crente. Aquele que crê é crente. E nesse sentido, nós podemos afirmar que todo mundo é crente, irmãos. Todo mundo é crente. Não somente aqueles que estão na igreja, mas aqueles que estão fora também. Todo mundo crê em alguma coisa. Na igreja, todos são crentes, todos creem em Deus. Senão não estaria na igreja. O que é que você vem fazer na igreja se você não acredita em Deus? Todos somos crentes. Aliás, existem até algumas publicações engraçadas
sobre o termo ser crente, né? Eu encontrei, pesquisando na internet, para poder falar, eu encontrei algumas listas que são engraçadas, e eu quero colocar aqui só para a gente poder entender o que é um crente, né? Por exemplo, tem o crente chiclete. Já ouviu falar no crente chiclete? Crente chiclete é aquele que só mastiga a palavra, mas não engole. Ele mastiga a palavra, mas não engole. Tem o crente tem o crente açúcar. O crente açúcar é aquele que se chover ele não sai porque ele derrete. Se ele for para a chuva, ele derrete. Tem o crente quiabo, que é o crente que só vive escorregando. Tem o crente celular. Esse só vive desligado ou fora da área de operação. E tem o crente rocambole, que é o crente enrolado. E tem mais uma lista de uns 40. Depois eu vou colocar lá no grupo da igreja, se você quiser ver, só para você entender que é piada, né? Mas é uma piada que nos reflete uma verdade. Quantos crentes enrolados existem por aí? Quantos crentes que só vivem desligados existem por aí? Né? O crente oba-oba, por exemplo, o crente que para ele tudo é festa, mas não sai da festa. O crente zagalo, sabia que tem um crente zagalo? O crente zagalo é aquele, vocês vão ter que me engolir. Então tem vários tipos de crente. E seria engraçado, é engraçado, só que é trágico. Porque isso, de fato, condiz com muita coisa que a gente vê e deixa de ser meme para, na vida real, se aplicar em muitos personagens que frequentam a igreja. No conceito teológico, a gente encontra lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o crer é acreditar. Literalmente isso, né? E essa crença, esse acreditar, que a gente considera aqui a partir da perspectiva cristã, do crente da igreja, do crente que todos nós aqui somos, é alguém que, primeiro, tenha fé em uma divindade. Nós temos fé, nós acreditamos em uma divindade. Quem é o Deus em quem nós depositamos a nossa fé? É o Deus criador dos céus e da terra, que se manifesta em Jesus Cristo. Nós cremos, todos nós aqui cremos nessa divindade. Também é alguém que tem confiança neste Deus que crê. Nós confiamos em Deus. Todo crente confia em Deus. Todo crente acredita que Deus vai sempre abençoá-lo. E também que faz uma confissão de fé. Quando você se torna crente da igreja, você faz uma profissão de fé. Você confessa a sua fé. Você diz, não, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você entendeu isso, irmãos? Agora, teoricamente, é necessário que o crente aceite os ensinamentos de Deus. Não basta apenas acreditar. Tem que aceitar. Ele tem que seguir. Teoricamente, o crente é alguém que deveria seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente aqueles que estão baseados no Novo Testamento, buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Também o crente deveria ser aquela pessoa que busca um relacionamento pessoal com Cristo. Tem gente que tem um relacionamento mais profundo com irmãos do que com o próprio Cristo. E o crente precisa manter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo através de algumas coisas que nós fazemos: orar, ler a Bíblia, viver os valores cristãos, ter um momento de adoração, ter um momento devocional. E também a vida transformada. Teoricamente, um crente ele tem que ter a vida transformada. Porque uma fé genuína, se ele é crente de verdade, isso tem que redundar, isso tem que resultar numa transformação de vida, onde as ações e atitudes das pessoas devem ser moldadas pelos princípios bíblicos. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente, nem todo crente segue os ensinamentos de Cristo. Ou será que eu estou errado? Nem todo crente segue o ensinamento de Cristo. Nem todo crente tem uma vida devocional ativa. Nem todo crente tem uma vida transformada de verdade. Assim,
crente em Jesus Cristo, ser crente em Jesus Cristo, se refere a alguém que tem fé pessoal, confiança em Jesus Cristo, mas que deveria seguir a sua vontade e viver de acordo com os seus ensinamentos. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Em todos os casos, muitos denominados crentes não têm o mínimo compromisso com Deus. Dizem crer, mas não têm compromisso. Enquanto o termo pode abranger uma ampla gama de pessoas que têm alguma crença em Deus ou em Jesus Cristo, lamentavelmente, grande parte, eu diria até uma parte considerável, eu não vou dizer a maioria, mas uma parte considerável dessas pessoas não tem profundidade de fé. Muito crente que não tem profundidade de fé, que não pratica ensinamentos cristãos, que não vivem significativamente entre os que se identificam de fato com Cristo. Você quer ver um exemplo? Vou dar como exemplo, só para você entender. Dízimos. É um exemplo. Todo mundo aqui que é batizado, que se tornou crente e que foi batizado e que faz parte do corpo de Cristo, assumiu um compromisso, quando foi batizado, de participar no sustento da igreja com seus dízimos e ofertas. Só, irmãos, que menos de 60% da igreja participa regularmente com os dízimos. Ofertas, eu acho que até menos do que isso. Às vezes a gente fica entristecido, né, Ua? Tem momento que a gente se alegra, mas tem momento que a gente fica entristecido. E eu estou falando disso porque por aí você vê o compromisso de alguns com a causa de Deus. O dízimo, a oferta, é para o movimento da causa de Deus. Quer ver outra coisa? Trabalho, envolvimento com trabalhos efetivos pela causa do Senhor. Muito poucos são os que se envolvem. Então a gente sabe que cada um tem a sua própria realidade. Alguns não vêm porque não podem, alguns não têm outras situações que lhes impedem, a gente entende isso. Mas eu quero dizer que quem é profundo na fé, quem está mergulhado na fé, quem é mais do que um crente nominal, ele tem compromisso. A sua conduta reflete uma fé viva em Jesus Cristo. Muito embora todos na igreja sejam crentes, nem todos têm o compromisso que deveriam ter. Em segundo lugar, eu quero considerar o termo cristão. Aí agora começa a mudar um pouquinho. Vamos entender então. Ser cristão é ser alguém identificado com Cristo. Então é um crente em Jesus Cristo. Ele pode ser um cristão, mas não apenas alguém que crê e que entenda essa crença teologicamente. O termo cristão foi usado pela primeira vez na Antioquia, a gente sabe disso, né? E descrevia aquelas pessoas que seguiam o exemplo de Jesus Cristo, Atos 11, 26. A gente vê a primeira vez que esse termo é usado. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então eles eram chamados de cristãos porque eles se identificavam com Cristo. A palavra cristão quer dizer literalmente pequeno Cristo. É alguém que se identifica com Cristo. E os principais pontos que se destaca na conduta e que diferencia o cristão de pessoas comuns são, primeiro, a identidade com Cristo. Nem todo crente se identifica com Cristo. Mas o nome cristão já dá uma identidade personalizada, já é cristão. Não é apenas um rótulo como crente. O crente é um rótulo, eu sou crente. O cristão não, ele já tem um reflexo de quem ele segue e de quem ele serve. Então, quando você diz eu sou cristão, você já está se identificando com o seu Deus. Está começando a ver a diferença? Elas são muito, assim, pequenas, mas significativas. Segunda coisa é o testemunho público. Ser cristão implica em testemunho público da sua fé. A pessoa que é cristã, ela dá testemunho da sua fé. Ela demonstra, através do seu compromisso, que ela tem relação
com Cristo. E é por isso que ela é chamada de cristão. É alguém que segue o exemplo de Cristo e ela não precisa sair por aí dizendo, eu estou seguindo o exemplo de Cristo, não. Porque as pessoas vão olhar para ela e vão saber que ela está seguindo o exemplo de Cristo. Outro dia eu vi um meme engraçado na televisão, não sei quantos viram, de uma senhora que estava lá falando não sei do que, e no meio da conversa dela diz, eu sou crente, viu? Mas a conversa dela não tinha nada a ver com o cristianismo, não tinha nada a ver com Cristo. Ela simplesmente se identifica como crente. Tem um monte de gente por aí que se identifica como crente, mas que não tem a identidade de Cristo, que não vive a identidade, que não tem uma história, não tem uma vida que reflete os ensinamentos de Jesus. O cristão, ele precisa refletir os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da sua vida, não é só aqui dentro da igreja, não. Ser crente, ser cristão dentro da igreja é fácil, é muito fácil. Qual a sua religião? Eu sou crente batista. Ah, tá certo. Qual a sua religião? Sou cristão. Mas tem que ser lá fora também, não é só aqui dentro. Então também tem que, além da identidade com Cristo, testemunho pessoal, ele tem que pertencer. E tem que ter esse sentimento de pertencimento à igreja. Os cristãos, eles entendem que fazem parte do corpo de Cristo. E que no corpo de Cristo nós somos identificados e fortalecidos na fé. É correto afirmar que todo crente, ou melhor, que todo cristão é necessariamente um crente. Mas nem todo crente é cristão. Deu para perceber a diferença? Todo cristão necessariamente é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Principalmente quando nós consideramos o termo crente no seu sentido mais amplo. No contexto cristão, um crente pode se referir a alguém que acredita na existência de Deus ou nos ensinamentos de Jesus, mas que isso não implica automaticamente no seu compromisso completo com a fé cristã, conforme descrito nas Escrituras. Só para a gente entender melhor. Crente é alguém que tem fé em Deus ou em determinados aspectos da doutrina de Cristo. Um crente em Jesus Cristo. Isso pode incluir pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas que podem não viver ou seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Já cristão, por outro lado, é alguém que não apenas crê em Jesus Cristo, mas também compromete-se a segui-lo, obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com os seus ensinamentos. Vamos começar por aqui. Você é crente ou é cristão? Alguém que acredita e vive de fato como quem acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um cristão. Alguém que participa das práticas religiosas, como frequentar, orar e ler a Bíblia, pode ser um cristão. Alguém que se identifica com a fé cristã e os ensinamentos de Jesus, este é um cristão. Um cristão verdadeiro, ele vive uma vida transformada pelo Espírito Santo e busca estar sempre imitando Jesus Cristo em todas as áreas de sua vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Filosoficamente falando, o platonismo, que é a filosofia de Platão, ele considera que todo lado tem o outro lado, né? É uma coisa dual. Então, tem gente que considera o cristianismo assim. Na igreja, é religioso. Lá fora, eu sou secular. Crente, negócios à parte. Eu já ouvi isso da boca de muita gente. Né? Então, o que eu faço na igreja é problema meu com Deus. O que eu faço lá fora é problema meu comigo mesmo. E não é assim, irmãos. O cristão ele tem compromisso público de sua fé. O cristão ele tem um compromisso público. Então, nem todos que se consideram crentes são necessariamente cristãos, no sentido bíblico mais profundo. E aí a gente pergunta, eu devo ser crente ou cristão? Cristão. Alguém tem dúvida sobre isso? Muito embora é possível que entre nós aqui, ou nos assistindo, existam alguns que são crentes e que não são de fato cristãos
na sua conduta. E o terceiro estágio da relação com Deus é o que eu quero destacar agora e dar um cuidado maior, que é o ser discípulo. Ser discípulo. Como eu disse, nós estamos no meio de uma campanha, eu vou discipular. E no começo eu perguntei, quem vai discipular? O que foi a resposta? Quem lembra? Eu perguntei no começo, quem vai discipular? O discípulo. Por que o discípulo vai discipular? Porque ele tem conteúdo para ensinar. O discípulo, ele vai além do simplesmente crer, do crente. Ele vai além de ter uma identidade cristã, do cristão. Ser discípulo é ter um compromisso bem mais profundo com Deus. Deu para entender? É ser um cristão comprometido. É ser um cristão que cumpra textos como a base da nossa campanha, que é Mateus 28, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse é o discípulo, o que dedica a sua vida para isso. O conceito teológico de discípulo, ele é bem mais profundo do que conceitos já citados de crente e de cristão. Ser discípulo é mais do que acreditar. Ser discípulo é mais do que se identificar. Ser discípulo é ser um aprendiz de Jesus Cristo. É viver como um aprendiz, um autêntico seguidor de Jesus Cristo. Um genuíno discípulo. Ele é identificado por algumas características que a gente precisa considerar aqui também. Primeiro, ele tem amor a Deus e pelo seu próximo. Agora, não é um amor raso. Hoje em dia, é até ruim falar de amor, porque o que acontece? Vulgarizaram o termo amor. Amor é um termo vulgarizado hoje. Quando se fala em amor, muita gente, a primeira coisa que vem à mente é sexo, fazer amor. Quando se fala em amor, a primeira coisa que se vem à mente são termos que são abstratos, que não têm a ver com o amor de Deus por nós, mas o verdadeiro discípulo, ele vive o amor ágape. O discípulo ama acima de todas as coisas, ele ama a Deus acima de todas as coisas, e ele ama o próximo como a si mesmo, conforme Mateus 22, 37 a 39. Só um verdadeiro discípulo vai colocar Deus acima de tudo. Só um verdadeiro discípulo vai amar o próximo, mas não é o próximo que mora na sua casa, o seu filho. É fácil amar seu filho. É fácil amar sua esposa. É fácil amar seu marido. É fácil amar seu pai, seu irmão. Mas o verdadeiro discípulo, ele ama o próximo, que às vezes passa por ele e nem cumprimenta ele. Aliás, o verdadeiro discípulo, ele ama até mesmo o seu inimigo. Você entende isso, irmãos? O verdadeiro discípulo, ele tem um tempero a mais. Segunda coisa, ele é completamente obediente aos ensinos de Jesus. Um discípulo de Cristo, ele segue mandamentos de Cristo e vive de acordo com os seus ensinamentos. Não fica procurando brecha para poder escapulir da sua responsabilidade. Tem gente que procura brecha para poder escapulir de sua responsabilidade. O verdadeiro discípulo, ele não foge de sua responsabilidade. Ele abraça a sua responsabilidade. Ele abraça a sua responsabilidade porque ele sabe que ele foi abraçado por Cristo. E eu quero dizer para você que quando Cristo te amou, quando Cristo te abraçou, você era indigno, como eu. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós estaríamos condenados, destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que somos todos pecadores. E assim mesmo, Jesus morreu de braços abertos. Eu acho até que tem uma simbologia para poder nos abraçar. E nos abraçou. Nós precisamos também
reconhecer que é necessário seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e abraçar. Quando a gente pensa em missões, nós estamos no meio de uma campanha, nós estamos pensando em pessoas que estão morrendo sem Deus e sem salvação. Pessoas que estão envolvidas com crendices populares que levam para o inferno. Pessoas que ainda não se submeteram a Jesus Cristo. E nós sabemos, nós pregamos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quantos vão a Deus se não for por Jesus? Ninguém. É o que nós ensinamos em nossas igrejas. E se eu aprendi isso, eu preciso levar isso a sério. Tem pessoas que amamos que estão morrendo sem Deus. Claro que algumas querem morrer sem Deus. Eu não sei se você já encontrou, mas eu já encontrei pessoas que me disseram que queriam ir para o inferno. Eu já encontrei. Eu prefiro ir para o inferno, pastor. Porque lá no inferno vai ter festa, vai ter mulher, vai ter cocaína, vai ter cachaça. No céu não vai ter nada disso, eu quero ir para o inferno. Tem gente que tem esse pensamento. A gente lamenta por ele, mas é uma escolha dele. Terceira coisa, um verdadeiro discípulo de Jesus, conforme o texto de Mateus 16, 24, ele nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Meu irmão, tem gente que não quer negar nada de si mesmo, pelo contrário. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisa é para mim também. Pessoas extremamente egoístas. Pessoas extremamente arrogantes. Pessoas que não se dobram diante de Deus, não renunciam a si mesmo. Ah, pastor, eu até quero ser crente, mas deixar minha cervejinha eu não deixo, não. Não quer renunciar a uma cervejinha. Eu já conheci pessoas assim, irmãos. Ah, pastor, eu quero até ser crente, mas deixar de ir para o forró eu não vou deixar, não. Pastor, eu até quero ser crente, mas esse negócio aí de ir na igreja todo domingo, não, eu vou quando der. Quando der eu vou, se não der eu assisto em casa, se não der para assistir também. Dia que tiver rodeio, eu vou para o rodeio. Dia que tiver festa junina, eu vou para a festa junina. E não fica pegando meu pé não, pastor, senão eu não apareço mais lá. Cadê a renúncia? E olha, deixa eu dizer um negócio para vocês, isso não é só gente de fora não, gente da igreja. Aqui, graças a Deus, não é tanto, mas nós somos pastores numa igreja lá em Vila Velha, e lá também tinha essas festas juninas, né? E a gente morava no segundo andar, lá no seu Odaí, no segundo andar, na rua nossa, é onde tinha a festa junina. E aí eu falava, Rai, você quer ver uma coisa? Vem cá. Aí a gente ficava olhando o pessoal passar. Dava para contar muitos irmãos da igreja ali. Alguns sabiam que a gente estava ali, então eles quando chegava perto, eles disfarçavam, tipo assim, como quem não quer nada. Alguns desviavam logo da igreja para poder aproveitar logo a festa, então fazia logo o seguinte, desvia da igreja, quando acabar a festa eu volto. Porque não renuncia. Era muito ruim aquela festa, tanto é que a maioria das vezes a gente tinha que ir para o hotel, né? A gente ia para o hotel porque não estava nem para dormir. Meu irmão, o discípulo ele renuncia a si mesmo, o discípulo ele toma a sua cruz, quer dizer, ele paga o preço. E olha que a cruz que o discípulo tem que pegar não é a cruz de Cristo. Não vai ter que ter a mão furada, não. Não vai ter que carregar um lastro de madeira de 50 quilos nas costas e ter os pés e o lado rasgado, não. Carregar a cruz é pagar um preço pequeno. Campanha de missões, por exemplo, abrir mão de, sei lá, toma Coca-Cola toda semana. Se um mês você ficar sem tomar Coca-Cola, você dá uma oferta bacana para missões. Não dá oferta de missões, mas não renuncia a si mesmo. Gasta em todos os lugares. Não tem tempo para vir à igreja, mas quer maratonar no Netflix. E não tem problema nenhum Netflix. Quem gosta de Netflix, eu gosto, eu assisto algumas séries no Netflix, já assisti várias, mas eu nunca vou deixar de cumprir as minhas obrigações com a igreja por causa de série ou de filme de Netflix. Tem gente que não abre mão, não.
Ó, pastor, não leva mal não, mas domingo eu não vou para a igreja não, que o Flamengo vai jogar. Toma vergonha na cara, irmão. Bahia vai jogar. O Vitória vai jogar. Se fosse Corinthians... Não, estou brincando. Nem o Corinthians. Nem o Corinthians. Toma vergonha, irmão. Não renuncia a uma partida de futebol que não vai te render absolutamente nada. Se o seu time ganhar, se o seu time perder, se o seu time empatar, se ele for desclassificado, se ele subir na tabela ou se ele cair na tabela, você vai continuar do mesmo jeito. Não muda nada. Agora, quando você renuncia e vem para cá, todas as vezes que você sai daqui, muda alguma coisa, porque Deus fala no teu coração. Está ouvindo Deus falar no teu coração? Eu estou. Todas as vezes que você vier para cá, Deus vai falar no seu coração. Além de renunciar a si mesmo, amar a Deus e ao próximo, e obediência, o discípulo de Cristo é o fruto do Espírito Santo em sua vida. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, segundo o texto de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. O discípulo tem o fruto. Você já viu, por acaso, um pé de abacate da jaca? Irmã, quando você colhe aquelas goiabas gostosas que você traz para mim, você colhe de onde? Do pé de abacaxi? Da goiabeira. Não é assim? Cada árvore dá o seu próprio fruto. Então o discípulo, ele só vai dar fruto bom. Ele vai dar frutos que são dignos de um discípulo de Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Outra coisa, o verdadeiro discípulo, ele tem vida de oração. Tem que orar, irmãos. Tem que orar. Às vezes eu já tenho falado com Deus que eu quero melhorar a minha vida de oração. Eu tenho algumas práticas, por exemplo, sempre que eu estou dirigindo, viajando, eu vou orando. E esses dias a Rai me deu um puxão de orelha. Falou, ó, esse negócio de você orando quando você está dirigindo é bom, mas não é tudo não, viu? E ela tem razão. Eu tenho que ter a devoção em casa, é claro que eu tenho. Como pastor, é claro que eu oro por vocês, não só dirigindo o carro. Mas isso aí é para você entender, tem gente que só ora na hora da comida. É aquela oração tipo assim, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Tem gente que é assim. Tem gente que só ora, né, quando acorda, igual algumas pessoas fazem, quando acorda, fala, Senhor, obrigado pela noite, amém. Vai levantando e às vezes nem lembra de orar quando vai dormir, já apaga de vez. Verdadeiro discípulo, ele tem vida de oração, ele estuda e lê a palavra de Deus, né? Estudo das Escrituras todos os dias, não é só na igreja não, você está recebendo agora uma parte de Deus, a palavra de Deus, isso é bom para a sua vida? É bom, claro que é. Mas imagina você, principalmente o baiano que gosta de comer uma farinha aprumada, um feijão com carne, né? Um baiano que gosta de um cuscuz, aí você vai comer isso uma vez só por semana, e o resto da semana você não come nada, vai ficar só de água. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar magricela, você vai perder sua saúde, você vai ficar doente. Por quê? Porque tem que comer todo dia. E por que a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, a gente não come todo dia? Eu vou discipular, mas para eu discipular, eu tenho que ser discípulo, irmãos. Eu tenho que ser discípulo, eu tenho que testemunhar a evangelização, compartilhar a minha fé e o evangelho. O verdadeiro discípulo faz isso. O que adianta a gente recitar aqui o tema, recitar o texto, cantar a canção, vestir a camisa e sair dali e não falar para ninguém que Jesus Cristo salva? Eu não vou perguntar, não quero que você levante a mão. Mas eu sei que tem gente na igreja que nunca trouxe ninguém para Jesus Cristo. Tem gente na igreja que nunca discipulou uma pessoa, sentar com a pessoa, ensinar a pessoa coisas de Deus.
Tem gente na igreja que nunca saiu numa caminhada missionária. A gente precisa parar com isso, irmãos. Nós temos que assumir que nós somos discípulos e que nós precisamos discipular. Que tempo oportuno agora, 4 semanas para a gente pensar sobre isso. Porque eu quero dizer para você que é importante a oferta missionária. Mas mais importante do que a oferta missionária é você se envolver com a causa de Deus. Até porque se você se envolver com a causa de Deus, a oferta missionária vai ser natural. Isso vai sair naturalmente, você vai querer investir. É necessário também um discípulo que ele seja humilde e servo. Marcos capítulo 10, 45, fala que um discípulo de Cristo demonstra humildade e disposição para servir os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Ele tem vontade de ser servo, de servir. Que tipo de servo somos nós? Nós dizemos que somos servos de Deus. Que tipo de servo somos nós se não servimos ninguém? Tem gente que só quer ser servido. É aquela história do venha a nós, ao vosso reino, nada. Aqueles que só coça para cá assim, ó. Só para cá, nada para lá. Você entendeu, irmão? Verdadeiro discípulo, ele tem que servir, ele tem que ter prazer, ele tem que ser humilde no serviço, ele tem que entender que ele não é nada. Irmão, olha aqui para mim, eu e você não somos nada. Não somos nada. De um minuto para outro nós podemos estar nu dentro de um caixão ali sendo preparado para ser enterrado. Não somos nada. E alguns acham que são o dono da carne seca, o último biscoito do pacote, o bambambam, que está surfando na maionese, que nada, irmão, nós não somos nada, seja humilde. Entenda que tudo que somos, tudo que temos é nada. Porque quando voltarmos para Deus, e a Bíblia diz que um dia o pó volta ao pó e o Espírito volta para Deus, você não vai levar uma moeda de 1 centavo. É engraçado, a vida é engraçada. A gente nasce nu. Não é nu? Alguém nasceu vestido aí? Não, né? A gente nasce nu. E quando a gente volta, segundo o texto de Jó, a gente volta nu. É assim. E a gente tem que ser humilde para entender isso. Deus nos abençoa. E a gente fica feliz com as bênçãos de Deus que recebe. Mas aí a gente fica pensando que é alguma coisa. Nós não somos nada além daquilo que Deus deseja e permite que nós sejamos. Porque se Deus quiser nos dobrar, nos derrubar, Ele faz isso imediatamente. Não vai fazer isso porque Deus não é o Deus da vingança, não, né? Esse Deus que você vê em alguns sites de internet. Esses dias aí eu vi uma maluca, Deus estava fazendo fofoca para ela, não foi, Rai? Deus fazendo fofoca para tal da profetisa. E ela compartilhando as fofocas, como se Deus fosse moleque, como se Deus fosse um fofoqueiro. Deus não compactua com esse tipo de coisa, não. O nosso Deus é real, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é profundo. É por isso que aqui a gente não tem essas papagaiadas. É por isso que aqui não tem negócio de dançar no manto, de cair no espírito. Aqui não tem nada disso, não. Porque a gente vive para a glória de Deus e esse espaço pertence ao Senhor. É por isso que aqui você não vê diabo incorporando em ninguém e falando o nome, pegando o microfone. Aqui não tem disso, não. Porque esse espaço pertence a Deus e o diabo não tem chance aqui entre nós. Mas nós temos que ser humildes para entender que isso acontece por causa da graça e misericórdia de Deus. Mais uma coisa, o verdadeiro discípulo é perseverante. Ele mantém-se firme na fé, segundo Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele mantém-se firme na fé, mesmo diante de dificuldade e perseguição. Meu irmão, eu fico triste com crente que qualquer coisinha está querendo sair da igreja. Qualquer coisinha, qualquer besteirinha, você não pode, você tem que andar em casca de ovo. Porque se você falar alguma coisa que ofende o irmão, ele sai da igreja. Vou procurar outra igreja. Não é o pastor, não, é qualquer outro irmão. Ah, eu não vou mais na igreja porque o irmão fulano de tal olhou torto para mim.
porque a irmã passou por mim na rua e não me cumprimentou. Toma vergonha na cara, irmão. Se converta de uma vez por todas. Seja perseverante. A sua fé não depende do irmão, a sua fé não depende do pastor, a sua fé não depende de ninguém, a não ser de Deus. E eu quero dizer para você que Deus te abraça o tempo todo. Porque Deus te ama. Mesmo que eu falhe como pastor, Deus continua a te amar. Então nunca se deixe levar por causa disso. Mesmo que o irmão te trate mal, Deus nunca vai te tratar mal, porque Deus te ama. Amém, irmãos? A gente precisa aprender isso. E por último, o verdadeiro discípulo, ele tem comunhão verdadeira. Hebreus 10, 25. Comunhão e convívio com outros irmãos, sendo parte ativa do corpo de Cristo, que é a igreja. Comunhão, do ponto de vista bíblico, é isso aqui, ó. Koinonia. É juntos. É juntos. Eu junto com você, apesar dos meus problemas. Você junto comigo, apesar dos seus problemas. Nós nos amando e nos abençoando mutuamente. Você me abençoa, eu te abençoo. Tem gente que fala assim: eu não vou com a cara de fulano, nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Como isso dói no coração. Nunca vem me falar um negócio desse que eu vou ficar muito bravo com você. Nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Mesmo que fizesse. A Bíblia diz para amar o seu inimigo, quanto mais o seu irmão que nunca te fez nada. Comunhão é isso, irmão. Eu olhar para o meu irmão, apesar dos defeitos dele, apesar das limitações dele, apesar da cultura, que às vezes ele tem uma cultura menor, maior que a minha, não importa, e amá-lo. Considerá-lo como alguém importante na minha vida. Fazer discípulo é isso. Fazer discípulo é isso. Eu vou discipular, então seja um discípulo. Viva para a glória de Deus. Tenha um compromisso profundo. Um nível acima. Ser crente todo mundo é. Ser cristão, alguns são. Mas ser discípulo, irmãos, é o objetivo de Deus para a nossa vida. Ser discípulo é ser alguém que se compromete a seguir a Jesus de maneira integral. Não é só seguir naquilo que interessa, não. Porque tem gente que segue Jesus só por causa da bênção. Quando Jesus estava na terra, era assim. Tinha muita gente que seguia Jesus por causa da bênção de Deus. E muitos poucos que seguiam Jesus por causa do Deus da bênção. Aí eu pergunto para você, você segue Jesus por causa da bênção de Deus ou por causa do Deus da bênção? Enquanto todo discípulo é por definição um cristão, nem todo cristão se dedica à profundidade do compromisso e da transformação que o caracteriza num verdadeiro discípulo. Você percebeu? Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Todo discípulo é cristão, mas nem todo cristão é discípulo. Que coisa legal, né? E aí a pergunta que vem: você é crente? Você é cristão? Ou você é discípulo? Qual é a sua visão? Ser cristão, ser crente e ser discípulo são aspectos distintos. Eles estão interligados na nossa fé. Todo cristão, todo discípulo é crente, todo discípulo é cristão. Todo cristão é crente. Mas nem todo crente é cristão, nem todo cristão é discípulo. Não sei se deu para entender. Ficou confuso? Se ficou confuso, a gente conversa depois. Como crente, nós somos considerados porque acreditamos na obra redentora de Jesus, mas não é o suficiente. Como cristão, além de acreditar, nós temos uma identidade com Cristo.
Mas como discípulo, nós temos um compromisso. Compromisso. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um compromisso. Eu tenho 36 anos de fé cristã. Eu não sei quantos anos ainda eu vivo. Mas eu quero viver cada dia da minha vida assumindo os meus compromissos com Cristo. Cada dia. E a vida é assim, você vai ajustando cada dia. Cada dia tem que fazer alguns ajustes. Eu, que sou pastor e que tenho 36 anos, que sou cristão e tenho 32 que sou pastor. Vou fazendo os meus ajustes diariamente. Eu sugiro a você, como seu pastor, como seu mentor espiritual, faça os ajustes na sua vida também. Suba de nível, se você ainda não subiu. Se transforme num discípulo, para que você possa declarar isso em alto e bom tom. Eu vou discipular. Vamos falar todos juntos? Mais forte. Agora diga assim, mas para discipular, eu vou ser discípulo. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça.